663-8719. CESPO, 41 anos ensinando saúde na Europa, agora no Brasil. Começa agora, Fala Povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala Povo de Deus. Simbora, bom dia, estamos no ar com mais um programa Fala Povo de Deus aqui na Rádio Olinda. Eu sou Felipe Alecrim, apresento esse programa de catequese semanal que tem a missão de fazer você, meu irmão, você, minha irmã, crescer no conhecimento da doutrina da Igreja Católica. Seja cada um muito bem-vindo. Você também pode acompanhar esse programa através do nosso canal oficial da Rádio Olinda no YouTube ou também no aplicativo. No site você encontra o programa Fala Povo de Deus sendo veiculado com som e com imagem, tá? Se você clicar lá, vai assistir também o programa Fala Povo de Deus. A sua participação é muito importante para todos nós. Por isso, inclusive, eu te peço, envia aqui a tua mensagem, através do nosso WhatsApp, que é o 3444-7979. Se você tiver perguntas sobre o tema de hoje, é só mandar para a gente e responda também a nossa enquete do dia, que daqui a pouco eu falo para você, porque antes nós precisamos clamar a presença do Espírito Santo de Deus. Momento de oração. Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu convido você a, nesse momento, fechar seus olhos, inclinar a sua cabeça, para que nós possamos clamar a presença do Espírito Santo. Vai pedindo sobre a tua vida o Espírito de Deus, o sopro, o ruar de Deus, a tocar a tua mente e o teu coração, para que em ti, meu irmão, minha irmã, possa haver o desejo de colocar em prática a palavra, os ensinamentos de Cristo Jesus. A palavra de Deus vem nos dizer que tudo o que nós fazemos de bom só fazemos por obra e por graça do seu Santo Espírito. Por isso, clame, deseje em seu coração os dons do Espírito Santo de Deus. E peça também o Espírito Santo sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre os teus amigos. Pede o Espírito Santo também sobre as pessoas que te perseguem, que te fizeram mal, que te agrediram. Pede o Espírito Santo, reza pela vida dessas pessoas também, porque é o próprio Senhor que nos impulsiona a amar, a perdoar os nossos inimigos, os nossos agressores. No programa de hoje, o Espírito Santo vem de uma forma diferente em nosso auxílio. Vem abrir, vem destravar o nosso coração para que nós possamos viver as maravilhas do Senhor. E imbuídos da força, dos dons do Espírito Santo, nós possamos louvar ao nosso Senhor, clamar ardentemente que haja em nós, em nosso coração, o desejo de ser um canal, de ser um instrumento da graça de Deus nesse mundo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Assunto do dia. Participe dando a sua opinião. Simbora agora, imbuído da força do Espírito Santo de Deus. Nós vamos iniciando aqui o programa Fala Povo de Deus. E o tema de hoje é sobre a renovação carismática católica.
Eu quero, inclusive, convidar você a acessar lá o nosso Instagram, @FalaPovoDeDeusOficial, e pedir também que você já se inscreva no nosso canal do YouTube. O canal oficial do programa Fala Povo de Deus é o @Fala Povo de Deus. Quando entrar lá no YouTube, que for pesquisar, bote @Fala Povo de Deus. A nossa igreja ela é repleta de dons e carismas. Ao falar dos dons e carismas, nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo e de suas formas de agir. Pois nenhuma pessoa se dá sem dar aquilo que é. Portanto, os dons e carismas são expressões da sua ação e missão em nós e também na igreja. Como diz a palavra, mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dentre tantas expressões do Espírito Santo, existe a renovação carismática católica, e é sobre ela que nós vamos conversar hoje. Para falar sobre esse tema, eu tenho alegria, a grande graça de Deus de receber aqui nos estúdios da Rádio Olinda, da Rádio da Família, a minha irmã, que é presidente do Conselho Arquidiocesano da Renovação Carismática de Olinda e Recife, Carla Barros. Minha irmã, seja muito bem-vinda. Deus abençoe. Muito obrigado, Felipe. Muito bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando agora pela Rádio Olinda. Eu quero dizer para você, Felipe, para quem nos escuta, que a alegria é toda nossa. De poder estar aqui nessa manhã, falando desse movimento que amamos, né? Eu sei que você também faz parte desse movimento. E é um movimento que muda a nossa vida, que transforma o nosso coração. E é uma alegria estar aqui nessa manhã, partilhando sobre esse movimento bendito, esse movimento nascido do coração de Deus através do Espírito Santo. Deus seja louvado. Já quero mandar um abraço aqui pro povo da RCC, nosso irmão Edson, todo mundo aí que de algum modo faz parte da RCC através dos grupos de oração. Vez por outra eu estou pregando num grupo de oração desse aí e é uma bênção de Deus. Minha vida foi transformada, Carla, a partir dos dons do Espírito Santo, esses carismas que foram aflorados, e a missão que eu abracei, tudo foi fruto do Espírito. Foi Ele que nos impulsionou, Ele que até hoje nos encaminha, e sem a ação do Espírito Santo de Deus não somos nada. Como diz a palavra, tudo que a gente faz de bom só faz por obra e por graça do Espírito Santo. Mas antes de a gente iniciar aqui com algumas perguntas, eu quero lançar a enquete do dia. Eu quero que você mande aqui no nosso Instagram, também aqui no nosso WhatsApp, a sua resposta para essa pergunta. Você participa de algum grupo de oração da Renovação Carismática? Já conheceu? Já participou? Responda para nós mandando sua mensagem aqui através do nosso WhatsApp. Gabriel, meu filho, bom dia, Deus abençoe. Fala aí o número do nosso WhatsApp para o povo de Deus. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes sintonizados junto conosco aqui na Rádio da Família. Olha, você vai responder a nossa enquete de hoje no 3444-7979. 3444-7979. Para você, além fronteiras, pela internet, você pode acompanhar também pelo canal do YouTube, o Felipe já falou, Rádio Olinda Oficial, também no nosso site. E você que quiser participar, você que está fora de Pernambuco, é só utilizar o DDD 81. 81-3444-7979. Manda tua mensagem, manda tua participação nesta catequese de todos os sábados aqui no Fala Povo de Deus. Simbora, Gabriel. Já mandando abraço aqui pra gente, ó, interagindo, Thaís e Brendo. Meu irmão lá da Iputinga, Luciano, diz bênçãos ao missionário Felipe Alecrim. Abraço. Luciano, abraço para você, abraço para Carla. Cicinho aqui também conosco. Eu tenho certeza, Carla, que hoje o povo vai interagir, viu? Porque muita gente ama a renovação carismática e muita gente tem dúvida também sobre o caminhar da renovação carismática. E aí eu já inicio com a pergunta que eu diria ser o ponto focal, a parte central do programa, Carla. Explica pra gente o que é, como surgiu a renovação carismática católica. As pessoas têm a curiosidade de saber como acontece a renovação
até os dias, obviamente, de hoje, né? O papel que a renovação ela exerce dentro da nossa igreja é fundamental. É a nova primavera mesmo, Carla? Creio completamente nesse pensamento. É a nova primavera. Eu vou só inverter um pouquinho a ordem da tua pergunta. Você perguntou primeiro o que é, depois como surgiu. E eu vou começar respondendo como surgiu para a gente explicar o que é. A renovação carismática, ela surgiu a partir de um retiro de final de semana, onde alguns jovens universitários, juntamente com professores, na Universidade do Duquesne, na Pensilvânia, e se reuniram no final de semana para oração. E nesse final de semana, o extraordinário aconteceu por obra e graça de Deus, pela ação do Espírito. E ali, no momento de adoração, na capela da Casa de Retiro, onde estavam reunidos, alguns jovens tiveram experiências extraordinárias, né? Eu tive a alegria de estar no ENF agora em janeiro, escutando uma das jovens, que hoje não é mais jovem, né, mas que na época, em 1967... Estava presente, hein? Estava presente. Minha a Nossa Pat Senhora. Mansfield estava lá e ela contando para nós a experiência. Ela falando do extraordinário que no momento lá de adoração, quando ela percebeu, já estava prostrada diante de Jesus sacramentado, deitada ao chão. Os sapatos saíram dos pés, sem que ela os tirasse. E naquele momento o mover do Espírito foi tão grande naquele ambiente que todos sentiam uma explosão do amor de Deus dentro do seu coração e na sua vida. E entenderam que ali o Espírito Santo estava agindo e algo novo estava acontecendo. E a partir dessa experiência que aconteceu em 1967, os grupos de oração começaram a se multiplicar. 2 anos depois, já estava no Brasil. Em 69, já estava no Brasil. E aí a igreja começou a prestar atenção naquilo que estava acontecendo, né? E a Igreja Mãe Zelosa, em 1974, o cardeal Soanes, ele reuniu ali um grupo de teólogos para se debruçar sobre o fenômeno, para estudar o fenômeno que estava acontecendo. E em 1975 é lançado o primeiro documento, né, falando, explicando sobre a renovação carismática. É impressionante, Carla, e eu sou testemunho disso. Eu acho que quem bebe dessa fonte não deixa mais de vivê-la, porque vive o extraordinário de Deus. Claro que Deus age ali no ordinário, eu não tenho dúvida disso, mas quem vive uma experiência de grupo de oração, e aí você ia narrando e eu ia me recordando o momento como se eu estivesse lá presente. Deve ter sido algo extraordinário. Mas também já complemento que nos dias de hoje é possível viver essa mesma experiência, né, Carla? Em cada grupo de oração, imagino eu que coisas extraordinárias aconteçam. Isso. E aí a gente vai também falar sobre os frutos disso. Mas veja, de lá para cá, Carla, na sua visão mesmo, num sentido pessoal, o que é que mudou da renovação? Ela passou a se organizar? Existe uma formação específica para que o grupo de oração aconteça? A partir dessa experiência vivida, essa primeira experiência vivida, até os dias atuais, houveram muitas mudanças entre aquilo que aconteceu e aquilo que é realizado hoje nos encontros da renovação carismática? Sim, sim. Primeiro foi a explosão, né? A explosão do amor de Deus, o entendimento, o retorno à devoção ao Espírito Santo, né? Que essa experiência trouxe para a nossa igreja. E a partir, como eu estava falando, a partir desse documento, a partir de 1975, começou-se um processo de estruturação, obviamente. Porque com a difusão do movimento, e respondendo a segunda parte da primeira pergunta, surgimos da forma que eu narrei, e o que somos? Somos um movimento eclesial, um movimento de leigos. Fazemos parte da comissão do laicato.
E a renovação como movimento de leigos, ela precisou se organizar. E aí os grupos de oração foram acontecendo, foram sendo fundados, foram se espalhando. E como o Espírito Santo é um espírito de ordem, então houve a necessidade de uma organização, de uma estrutura, né? Vamos dizer assim. E aí, ao longo dos anos, essa estrutura foi sendo criada, estruturas de serviço para apoiar esses grupos de oração, que quero deixar bem frisado, em destaque, é a nossa célula fundamental. O grupo de oração, ele é a joia da renovação carismática. Então, toda a estrutura que se criou de organização foi para cuidar, formar e proteger o grupo de oração. E com isso, ao longo dos anos, a renovação carismática foi amadurecendo, o Espírito Santo foi ordenando, o Espírito Santo foi formando, foi modelando, e hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos bem organizados a nível nacional, estadual, diocesano, setorial, também a níveis ministeriais. Nós temos os nossos ministérios também bem organizados, recebendo formação específica para bem servir o grupo de oração e o grupo de oração bem servir a igreja, porque é para isso que o grupo de oração existe, para servir a igreja. Então, graças a Deus, pelo amadurecimento, pela ordem do Espírito, foi criado toda uma estrutura de serviço. Que maravilha! E eu fico imaginando hoje o que seria da igreja sem esse renovado Espírito Santo de Deus. Claro que toda tradição ela é fundamental, importantíssima, e é muito do dom, do carisma de cada um. Eu costumo dizer que viver vida de oração, Carla, não é você estar ajoelhado no milho, rezando 50 Ave Maria e 50 Pai Nosso, embora muitas pessoas tenham essa vocação. E claro, a gente pode dizer que isso também é levar a vida de oração. Mas a vida de oração, quando eu falo dela, o viver a vida de oração, é você acordar de manhã e conversar com Deus e dizer: obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Espírito Santo, o que é que nós vamos fazer juntos hoje? É você entrar no seu carro, estar no seu trabalho, escutando um louvor, ao invés de estar escutando as músicas profanas, né, do mundo secular, que também cabe no seu tempo. Eu costumo também dizer que a gente está no mundo para viver as coisas do mundo, a gente só não pode colocar as coisas do mundo acima das coisas de Deus. Mas a gente perde muita oportunidade de viver essa intimidade profunda com o nosso Senhor ao longo do nosso dia. E eu vim aprender muito isso com a renovação. Eu participei do Seminário de Dons e participei e vivi o batismo no Espírito Santo, onde se aflora ali os carismas. E é uma coisa impressionante tudo o que acontece. Eu fico imaginando como é que a igreja caminhava sem antes viver esse florescer do Espírito Santo, e nos foi dado, claro, através do instrumento que é a renovação carismática. É um instrumento da igreja. Engraçado que muita gente até pergunta e tem essa dúvida: a renovação carismática é da igreja? Claro que sim. E inclusive, você fala dessa estrutura que está completamente ligada, é intrínseca e é igreja, gente. É a igreja que Cristo fundou. Sem a igreja, fora dela, nada sobrevive, né? E aí eu queria, Carla, também que tu explicasse um pouquinho para a gente ir mais para o contexto que envolve os carismas, os dons, o funcionamento do grupo de oração e etc. Mas explicasse um pouquinho dessa estrutura, desde o grupo de oração até a tua coordenação propriamente dita, só para as pessoas terem uma noção do tamanho que é esse movimento e do nível de organização que tem a renovação carismática. Amém. Nosso grupo de oração, como colocado, é célula fundamental do nosso movimento. Ele tem uma estrutura que nós chamamos de núcleo de serviço. Quem é esse núcleo de serviço? É o coordenador, discernido por aqueles irmãos que fazem parte do grupo de oração, e juntamente com ele os auxiliadores. Quem são esses auxiliadores? Os coordenadores de ministério.
Aí o pessoal pode ficar se perguntando assim, o que é ministério? Ministério são os serviços desenvolvidos dentro do grupo de oração. É um serviço que Deus vai despertar no coração daqueles membros que fazem o grupo de oração para o bem comum. Sim. A um, o Espírito Santo dá o serviço da pregação, a outro, o Espírito Santo dá o serviço da música, a outro, o serviço da oração, a outro, o serviço da acolhida, né, para estar ali na frente da igreja, na porta da igreja, no início do grupo de oração, acolhendo aqueles corações, aquelas pessoas que Deus vai trazendo. E assim o Espírito Santo vai distribuindo os serviços dentro do grupo de oração. A liderança de cada serviço compõe um núcleo. Então, o coordenador da pregação daquele grupo de oração, ele vai compor o núcleo junto com o coordenador do grupo. O coordenador da música, ele vai compor o núcleo. E esse núcleo é uma espécie de conselho primário dentro do grupo de oração, que junto com o coordenador vai orar, porque tudo na renovação carismática parte da oração e do discernimento. Nada é eu acho, eu quero, eu penso. Tudo, e isso é primordial na nossa formação como movimento eclesial, tudo partir da oração. E a partir da oração, um discernimento, uma escuta daquilo que o Espírito Santo quer para aquele grupo de oração. Eu pedi só, não sei se está saindo a proximidade do microfone. Pedi só para tu aproximar um pouquinho mais. Aproximo, sim. Agora. Vou ficar bem juntinho dele Isso. agora. Sim. Então, essa estrutura de organização é ela que impulsiona o grupo de oração para frente, sobre as ordens do Espírito, como eu falei, no discernimento direcionado daquilo que o Espírito Santo deseja. É ele que para aquele grupo. define, é ele que organiza tudo, É né, ele. Carla? É ele. Nós só oramos, escutamos, entendemos e colocamos em prática. Essa é a estrutura base, núcleo de serviço. A partir de todos os, um exemplo, aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, nós temos 14 setores. Cada setor, de acordo com a sua região geográfica, tem uma quantidade de grupos de oração. Tomando como exemplo o meu setor, eu faço parte do setor I, Vicariato Paulista. Lá nós somos 10 grupos de oração. Que maravilha. Então, a junção dos 10 coordenadores de grupo de oração formam o conselho setorial. Esses coordenadores de grupo de oração, eles elegem um representante que vai ocupar uma cadeira no conselho arquidiocesano. Então, a partir das lideranças dos grupos de oração, se forma o conselho arquidiocesano. Nós somos uma cadeia, vamos dizer assim, uma cadeia de oração, de discernimento e que também de execução daquilo que o Espírito vai nos conduzindo a fazer. Hoje, eu presido esse conselho arquidiocesano. Então, a renovação a partir de oração e discernimento escutou do Espírito Santo de Deus que eu deveria estar à frente do movimento nesse biênio de 2024-2025. Mas, como nós somos um movimento comunitário, que buscamos, uma das nossas bases é a vivência fraterna, é a vida comunitária, então, juntamente comigo, estão os 14 conselheiros que formam o Conselho Deliberativo. Para que isso, Carla? Simples. Para que a gente ore junto e possa discernir junto a vontade de Deus. Que não seja vontade de uma pessoa, nem o achismo de uma pessoa, mas fruto de oração. Além do Conselho Deliberativo, que é aquele conselho que vai orar e discernir, como eu falei, tem o Conselho Consultivo. O que é o Conselho Consultivo? A liderança de cada ministério. Qual a função de cada ministério? Oração e discernimento para formar aqueles irmãos que realizam determinado ministério. Os dois conselhos juntos formam a liderança da renovação carismática da Arquidiocese de Olinda e Recife. Isso aí, se a gente tivesse a manhã inteira, a gente ia subindo. Ia falando do organograma todo, exatamente. Né? Mas isso é importante para as pessoas entenderem o tamanho da obra. E o tamanho da obra é representado também nessa estrutura, nessa organização. Agora, partindo para aquilo que é prático, Carla, muita gente deseja viver essa experiência. E
está muito ligado ao contexto da cura, da libertação, viver vida de oração. Eu costumo sempre dizer que muitas paróquias, aí eu vim dessa paróquia, até para você saber um pouco da nossa história, eu sou lá da Paróquia da Torre, sou ministro ordinário da Sagrada Comunhão, e eu via a Paróquia da Torre com o espírito missionário muito intenso. Então a gente tem lá mais de 30 movimentos e pastorais. Mas eu sentia que a gente precisava viver mais vida de oração. Então a gente não tinha um grupo de oração. Tinha ali o texto dos homens, que até estava num tamanho muito bom, mas o diácono Maurício chegou a rezar sozinho, perseverou e depois o Senhor mandou mais homens para rezarem com ele. Mas eu percebia que a Paróquia da Torre vivia muito essa necessidade de se lançar mais em oração, porque o espírito missionário aflorava, mas a gente precisava muito disso. E numa ida lá na Canção Nova, o Espírito Santo falou de forma muito velada, no meio de uma adoração, se ergueu ali o clamor, todo mundo começou a orar em línguas, e de forma muito clara o Espírito Santo pediu que a gente levasse para lá o seminário de dons, enfim. E a gente fez tudo isso, recebeu formação e iniciou esse momento de oração, e que foi extraordinário. A partir dali surgiu uma comunidade, uma casa de missão, que eu terminei fundando, chamada Santo Ângelos, e lá a gente tem grupo de oração, recita o Santo Terço, e obviamente eu creio muito nisso, a fé sem obras é morta, e aí tem um exercício da prática da caridade mesmo, da missão pastoral, dos movimentos. Mas o que é que eu queria saber, e que eu acho que muitas pessoas desejam saber também, porque tem esse interesse de participar. Como é que funciona o grupo de oração? Você falava que a renovação é bem estruturada, organizada, e que tudo é o sopro do Espírito Santo que estabelece e que conduz. A dinâmica do grupo de oração, porque pode acreditar, Carla, tem muita gente que faz, rapaz, eu fico meio com medo, porque o pessoal ali ora em línguas e aquela coisa. E claro, é muito particular, você vai em grupos de oração que tem pessoas de mais idade e outros grupos de oração, e isso meio que se mescla com as novas comunidades. Eu quero falar dessa diferença também, até para deixar claro para os ouvintes. Mas eu queria entender, e o ouvinte também deseja entender, o funcionamento do grupo de oração. Todo mundo pode chegar lá e chegando lá participa, é acolhido e participa. A pessoa vai se sentir um peixe fora d'água, precisa participar do seminário. Fala um pouco para a gente desse funcionamento específico do grupo de oração e como é que ele acontece. Falo sim. Nossos grupos de oração, ele é a porta de entrada para o nosso movimento. Somos hoje 160 grupos de oração na Arquidiocese, espalhados em praticamente todas as paróquias. Então, certamente você que nos ouve tem um grupo de oração aí perto de você. E eu quero aproveitar essa oportunidade já para te convidar, dizer, venha conhecer o grupo de oração. Venha viver essa experiência. Venha viver essa experiência, porque como você falava, Felipe, às vezes as pessoas dizem assim, não vou ali não, ô povo barulhento, ali é muito barulho, ali é aquela oração esquisita. É o fogo do Espírito Exatamente. Santo. Mas o grupo de oração, primeira coisa, a finalidade do grupo de oração é levar as pessoas ao encontro pessoal, único e verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se colocar na dinâmica de viver debaixo do senhorio de Jesus. E no grupo de oração, nós trabalhamos o que chamamos, e toda a igreja chama, de querigma. Então, você chegando no nosso grupo de oração, tenha certeza você vai ser acolhido. Nós cantamos sim, e cantamos alto, e somos muito musicais, porque o Espírito nos dá essa, vamos dizer assim, esse carisma, nos dá essa identidade. Nós somos felizes e fazemos questão de expressar isso no louvor. Então, o grupo de oração, primeiro momento, nós louvamos, bendizemos ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Você falava, Felipe, que muitas vezes as pessoas olham para o grupo de oração ou vai ao grupo de oração atrás da cura, atrás das manifestações do Espírito, mas no primeiro momento nós temos que chegar no grupo de oração no entendimento de que ali é um ambiente de louvor para louvar a Deus pelo que Ele é, né? Recordando a palavra que buscai
a Deus em primeira instância e tudo mais vos será acrescentado, né? Buscando primeiro estar com o Senhor, um relacionamento, um encontro pessoal com Jesus. No nosso grupo de oração, a palavra é o centro. Então, quem chegar no nosso grupo de oração vai ali escutar uma pregação querigmática, o primeiro anúncio, vamos dizer assim, do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, nos grupos de oração, como você perguntava anteriormente, essa graça se atualiza, a graça das curas, a graça dos milagres se atualiza, porque nós somos o apostolado do Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que faz novo, de novo e de novo aquilo que um dia já foi novo. Então, nos grupos de oração hoje, se atualiza a graça de Pentecostes. Se atualiza a experiência de Duquesne. Não tenho dúvida. Se atualiza a experiência particular que cada um precisa. Porque o Espírito Santo, ele age na particularidade de cada um. Verdade. Então, você que ainda não conhece a Renovação Carismática, não conhece os grupos de oração, procure o grupo de oração perto de você. Vá viver essa experiência, vá louvar ao Senhor, vá erguer os seus braços, vá soltar sua voz, vá render louvores a Deus, que não é só pela música, mas também pela oração. Vá escutar a palavra do Senhor, esse anúncio querigmático, e venha ter essa experiência conosco. E no momento oportuno, aí vem o seminário de vida, aí vem a experiência de oração, aí vem a introdução aos dons. E quando a gente chega nesse momento de seminários, nós já estamos ali no módulo querigmático. Então, aquela pessoa que foi recebida no grupo de oração, acolhida, teve seu encontro pessoal com Jesus, ela começa um processo formativo. Perfeito. E passa por esse módulo querigmático e depois vai se aprofundando no nosso módulo básico, que aí a gente vai expor a identidade, falar da identidade da renovação, os carismas, o que é grupo de oração. Para, inclusive, compreender, né, Carla, aquilo que ela está vivendo. Exatamente. Porque, claro que, e a palavra fala muito disso, a razão, ela caminha um pouco em sentido oposto à fé. Fé, como a própria palavra define, é você acreditar naquilo que não se pega, não se toca, não se vê, enfim. Mas, por outro lado, é muito importante que a gente tenha uma fé madura, que a gente entenda aquilo que está acontecendo. E você falava algo extraordinário, é o próprio Espírito Santo que renova, que faz nova todas as coisas. E a palavra fala muito sobre isso, porque quantos são os dons do Espírito Santo? Na catequese a gente aprende ali, né, os dons infusos e efusos, 9, 7, etc., mas não se limita os dons do Espírito Santo, são ilimitados. Infinidade. E aí é importante, e eu acho interessante essa forma da renovação atuar, porque amadurece a fé das pessoas que se sentem tocadas a viver essa experiência e dar continuidade nessa caminhada dessa experiência de vida, que é a renovação carismática, né, Carla? E uma característica, Felipe, do nosso movimento é justamente o ardor missionário. Sim. A partir dessa experiência com Jesus, a partir do batismo no Espírito Santo, né, que nada mais é do que essa explosão do amor de Deus, esse encontro pessoal com Deus, o Espírito ele nos conduz à missionaridade. E para sermos bons missionários, precisamos ser formados. Precisamos entender a fundo o movimento, a fraçãozinha de igreja para a qual o Senhor nos chamou, para que sejamos bons missionários. Por isso que é tão importante essa estrutura, esse processo formativo, porque uma vez mergulhado no Espírito Santo, nós nos comportamos como a samaritana. A gente sai do poço gritando, chamando todo mundo, diga, venham ver. Duvido que sua vida não seja transformada. Exato. E a gente... Duvido que esse ardor não inunde o coração e a pessoa não... Isso. E o impulso é bem esse, de buscar outros. Venham ver, eu encontrei o mestre, venham ver ele. E esse ardor missionário faz com que, pela graça de Deus, pela obra do Espírito, a renovação esteja até hoje atuando né, no Brasil e no mundo, agora já com 57 anos. Oh, glória. Eu digo o seguinte, Carla, a minha conversão veio a partir do SCC da Torre. É extraordinário, é um movimento fantástico. E minha vida foi toda transformada.
eu parei de beber, eu comecei a assistir todas as missas, assisti as 2 do sábado, as 3 do domingo. Foi um negócio, foi muito, muito forte. Foi uma mudança de vida extraordinária. E 5, 6 anos depois é que eu fui começar a viver essa experiência mais profunda com o Espírito Santo. E aí eu digo que naquele momento foi um renovar. Assim, o meu olhar para as coisas de Deus, ela mudou completamente. Eu pude entender, a partir do momento que a gente vai falar um pouco sobre isso, seminário de vida e de dons e etc., eu comecei a descobrir essa condição, essa possibilidade de viver uma maior intimidade com o nosso Senhor, né, com o seu Espírito Santo, foi que as coisas abriram assim, foram transformadas de uma maneira extraordinária. Eu diria até que foi uma segunda conversão. Na verdade, a conversão é um processo diário, a cada dia a gente busca. Mas eu falo daquele impacto mesmo, sabe, Carla? Aquela mudança de vida que você, poxa, a partir de hoje tudo é diferente. E essa intimidade com o Espírito Santo de Deus produziu isso na minha vida, e eu tenho certeza que produziu na vida de muitos e vai produzir na vida daqueles que se abrirem. Porque eu diria que muita gente, como eu falei, não simpatiza com a RCC, tem essa dificuldade, vem uma diferença que eu não consigo entender que diferença é vista, e queria também já que você explicasse essa situação. Mas para quem está chegando agora, eu quero lembrar que esse é o nosso programa Fala, Povo de Deus, a sua catequese semanal que aproxima você aqui do conhecimento da doutrina da Igreja Católica. Como nós estamos falando, Carla, do Espírito Santo, eu convido você nesse momento, através desse louvor, para viver uma maior intimidade com o nosso Senhor. Eu convido você a fazer deste louvor a tua oração a Deus. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, Simbora, povo de Deus, imbuídos da graça do nosso Senhor, dos dons do seu Espírito Santo, que nessa manhã vem nosso auxílio, encher a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos não só acolher a palavra de Deus, mas colocá-la em prática nas nossas vidas. Antes de ir aqui para a interatividade, eu perguntei a você, você participa ou já participou de algum grupo de oração da Renovação Carismática? Vá mandando a sua mensagem, a sua resposta aqui no nosso WhatsApp, 3444-7979, que daqui a pouco a gente vai começar a interação, porque antes, Paulo Brito, meu querido, nós temos uma mensagem aí para os nossos ouvintes, né? Bom dia, Felipe, bom dia, Carla, bom dia a todos os ouvintes. Tem um recado importante para você. Olha, você já sonhou em cursar saúde aqui em Pernambuco e abrir as portas para uma atuação internacional? Pois é, chegou a hora de realizar o seu sonho. Após 40 anos ensinando saúde com excelência em Portugal, a Faculdade CESPO Europa chegou em Jaboatão com aulas 100% presenciais, práticas desde o início, desde o primeiro período até estrutura de ponta, para você se tornar um profissional de excelência na sua área e na área de odontologia, enfermagem, fisioterapia, psicologia ou educação física. E tem mais, ainda dá tempo de você financiar até 100% do seu curso com FIES e se matricular para o início imediato. Não perca tempo, a lista de espera já está disponível. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela no site e fale agora com a CESPO para saber mais. Você também pode ingressar com a sua nota do Enem, via transferência ou como um portador de diploma. Mas corra, porque as vagas estão acabando. CESPO, muito mais que um diploma, um passaporte. Fala, povo de Deus.
Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala, povo de Deus. Simbora hoje falando sobre a renovação carismática, os dons do Espírito Santo de Deus. Saudando aqui Cicinho da Iputinga, Antônio Alexandre de Jaboatão, Marilene Maria lá de Igaraçu, Marlúcio Mendonça de Paulista, tua terra, né, minha irmã? Olha aí. Aqui ligadinha no programa. Saudando aqui nossa irmã, deixa eu ver o nome dela, Nalva, diz: bom dia a todos. Deus proteja a todos da Rádio Olinda e a minha linda coordenadora. Participo do grupo Água Viva, Setor C, na paróquia de Santo Antônio. Meu nome é Edinalva. Santo Antônio, que paróquia é essa? É de Paulista, né? É do teu setor. Santo Antônio. É. Ela disse que... Ah, tá, porque você é Setor coordenadora C. da renovação. Setor Achei que era C. coordenadora do grupo de oração. Sim. Tem calma, Felipe, tem calma. Aonde é isso aqui? Tu Setor lembra, C não? pega aquela região ali de Afogados. De Afogados. Aquele Pronto. mundo por Depois ali. coloca aqui o teu bairro, Edinalva. Onde é que fica a tua paróquia pra gente... É Areias? Areias, né? Rose de Areias aqui também conosco. Olha o povo de Areias, ó. Bernardino Sena lá da Imbiribeira. Saudando também Elclerson Teixeira. Diz: faço parte do grupo de oração São Francisco de Assis, da paróquia São Francisco de Assis, lá do Timbi. Deus abençoe a todos. Está oscilando o volume do microfone de Carla. Já tô bem pertinho. Ela agora aqui. tá colada no microfone, não vai mais não, meu irmão. O Wellington lá de Peixinhos diz: já sim, participei do grupo de oração da RCC, da paróquia Nossa Senhora da Ajuda, lá em Peixinhos. Paróquia de Gabriel, né, Gabriel? Valeu, meu irmão, tamo junto. Damiana Ribeiro do Cordeiro também, Janilton de Moreno, diz: bom dia, irmãos, paz e bem, para você também, irmão. Maria dos Prazeres, Jardim Muribeca. Marisa, lá do Rio Doce, também conosco. Marluce diz: bom dia, já participei, participo. E é onde nós temos um encontro pessoal com Deus. Carla estava falando sobre isso também. Mari, lá do IPSEP, também nos saudando. Luciano, tem até uma pergunta interessante aqui, Carla, para a gente responder bem rapidinho. Ele manda um abraço aqui para a gente, diz: uma pergunta a essa bancada. Os membros do grupo de oração da RCC, como membros ativos, são dizimistas nas igrejas que fazem parte? Acho que ele quis perguntar se dizimam para o grupo, se dizimam para a igreja. Como é que funciona essa dinâmica do dízimo lá, os membros da renovação, Carla? Olha, a orientação que nós temos é que todos os membros sejam dizimistas nas suas paróquias, né? Nas suas igrejas. Não existe um dízimo para o grupo de oração. O dízimo, ele é para a igreja. Os grupos de oração, eles fazem uma contribuição para manter o escritório na arquidiocese, tá? Mas não é um dízimo. O dízimo é para a paróquia. E aí já a nossa orientação é para que seja dizimista, mas aí cai na particularidade de cada um, né? Se é aí é o que toca o coração. Não é. E veja, o grupo de oração, para existir e acontecer, obviamente que ele tem uns custos e obviamente Exato. que cada membro precisa ofertar para que E o que grupo... contribui Exatamente. com a paróquia ou com a capela onde está sediado. Para que o grupo de oração aconteça. Mas no finzinho do último bloco, a gente estava falando, Carla, sobre pessoas que muitas vezes não simpatizam com a RCC. Assim, de forma bem objetiva, por que você acha que isso acontece? E o que é que a renovação busca fazer nessa situação, Carla? Deixa de lado e caminha e deixa que o Espírito revela a verdade. Como é que vocês agem nesses casos, nessas situações? Primeiro, nossa preocupação é acolher a todos, né? Sim. E com todo respeito também àqueles que não simpatizam. Mas uma observância nossa é que a maioria das pessoas que não simpatizam, até por testemunhos já ouvidos de pessoas que viveram essa experiência, na maioria das vezes é porque não conhece a fundo. Porque nunca esteve num grupo de oração, porque nunca procurou se aprofundar, conhecer melhor, né, viver a experiência de grupo de oração. Mas todo o nosso respeito. A igreja é plural, a igreja tem uma diversidade, né, de pastorais e de movimentos, justamente para acolher todos os filhos. Às vezes a pessoa nem viveu num dado momento uma experiência não tão boa. Diga assim, chegou num grupo de oração
que a gente está lidando com pessoas em Claro. todos os lugares Claro. e não foi tão bem acolhido e Isso. aquilo foi marcado no coração e a pessoa se fecha de uma maneira, né, Carla? Exatamente. A importância de se abrir para enxergar a renovação, o grupo de oração, como de fato ela é. E entender a limitação também das pessoas, Faz parte. né, irmão? Porque, como você falou, o grupo de oração ele é composto por pessoas, né? Nós temos os nossos momentos e momentos, os nossos altos e baixos. E às vezes uma experiência ruim com uma pessoa não pode te trazer uma visão geral sobre todo o grupo de oração ou sobre todo o movimento. Pois é. Então, o meu apelo, o meu convite é venha nos conhecer de Venha. perto. Se abra essa experiência estar- com o Espírito de Deus. Venha estar conosco. E uma coisa também, Felipe, nem todo mundo, de fato, independente de uma experiência ou boa ou ruim, tem aquelas pessoas que não vão se identificar com carisma. Claro, lógico. E aí, faz a parte. essas pessoas que não se identificam com carisma, todo o nosso respeito. Pois é. Afinal de contas, somos uma fração da igreja. A igreja é muito maior Pois e é. tem lugar para todos. Pois é. E a palavra diz, São Paulo também fala sobre isso. A uns é dado o dom de ensinar, a outros de rezar, a outros... Veja, todos nós temos dons. Isso. O importante é que cada um perceba que existe sim o dom de Deus na tua vida. E, meu irmão, se você sabe sorrir, abraçar, você já tem um dom que é o dom de acolher. Isso. E é um dom, inclusive, extraordinário. Talvez seja ele o maior entre todos os dons. E a nossa igreja precisa muito dessa acolhida, dessa aceitação mútua. Isso é uma coisa que às vezes eu falo, Carla, que os irmãos protestantes estão bem à nossa frente no sentido de unidade, sabe? Às vezes eu percebo a falta de unidade dentro da própria igreja. Mas aí é tema para um outro programa. Eu queria voltar para o que de fato interessa e que você explicasse para a gente, Carla, o que são os dons e os carismas do Espírito Santo. Como é que isso se manifesta dentro da renovação, dentro do grupo de oração? Amém. Dons e carismas são duas palavras que expressam a mesma graça, né? Dons e carismas são presentes, vamos dizer assim, que o Espírito Santo concede a cada um de nós, entrega a cada um de nós, mas não para o nosso uso fruto próprio, mas para que coloquemos esse presente, que coloquemos essa graça em favor do outro e em favor da comunidade. Nenhum dom é meu. O dom, o Espírito Santo me concede para que eu coloque em favor do irmão, em favor da comunidade. Dentro da renovação, nós temos um estudo mais aprofundado sobre aqueles 9 dons que São Paulo se preocupou em nos explicar, em nos orientar, mas como você falava anteriormente, há uma diversidade gigantesca de dons. E é importante que a gente faça a separação de dons e ministérios, né? O dom, ele é uma graça que vem do próprio Espírito. E aí nós temos o dom de línguas, o dom de interpretação de línguas, a profecia, a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, discernimento dos espíritos, fé, cura e milagres, né? E ministérios é aquilo que eu explicava anteriormente, é um serviço que o Espírito Santo te capacita a realizar. Então, os dons e os carismas, eles não são tesouros meus, eles são tesouros do Espírito, e o Espírito me concede para que eu seja luz, para que eu seja, vou usar bem a expressão do laicato, para que eu seja sal e luz na vida do outro, para que eu favoreça o crescimento do outro. E favorecendo o crescimento do outro, eu vou estar favorecendo o crescimento da comunidade, né? Ali do meu grupo de oração e também da minha comunidade eclesial como um todo, né? E graças a Deus, Felipe, a renovação carismática católica, ela tem uma abertura muito grande ao exercício desses dons, né? Nós não somos detentores dos dons. Os dons é do Espírito e o Espírito distribui como quer. Como né? lhe aprovei, como diz Como lhe a aprovei. própria palavra. O vento sopra onde quer, ninguém ouve o ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, não somos detentores, mas somos abertos. Somos abertos aos dons do Espírito.
oramos em línguas, sim, né? Às vezes algumas pessoas se assustam. A oração em língua é isso é invenção, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê. Está na palavra. Está na palavra. Pentecostes é Exatamente. um testemunho claríssimo dessa Exato. realidade. E a palavra é bem clara, é o Espírito que vem auxílio às nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, e o Espírito mesmo ora em nós, intercede por nós junto ao Pai, aquele que perscruta os nossos corações. Ô Carla, e dentro, até para você não perder o raciocínio, mas dentro da estrutura do grupo de oração, muita gente que nos escuta imagina agora, e me veio isso na mente e no coração, tem dúvida do funcionamento. Esses dons, esses carismas que você está abordando, ele aflora sempre no grupo de oração. Sempre. Então, o que é que eu estou entendendo do que você está trazendo para a gente? A cada membro ali daquele grupo de oração, o próprio Espírito vai utilizá-lo como instrumento e um canal de graça. Exato. A uns é dado o dom da cura e a outros o dom da escuta, o dom do ensino. Então, no grupo de oração, certamente tem ali a partilha da palavra. Fala um pouquinho para o nosso ouvinte como é que acontece o grupo de oração, desde a chegada até o término do grupo. É o que nós chamamos de ciclo carismático. Sim. Tá? Nós iniciamos o grupo de oração a partir do louvor, a partir dessa oração mais aberta, né? De louvar ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele faz, por aquilo que Ele está agindo e imperando na nossa vida. E esse primeiro momento de louvor, ele é uma preparação para a oração. Então, a partir daquele louvor que já é uma oração, nós vamos aprofundando essa oração para chegar no ciclo carismático. O que é o ciclo carismático? É a abertura para a manifestação dos dons. É a abertura para que tudo isso, à mercê da vontade do Espírito, aconteça ali no nosso meio. Então, através da oração em línguas, vamos dizer assim, é o menorzinho dos dons, mas é aquele que dá sensibilidade para o exercício. Como que é a porta de entrada para os demais dons. Exatamente, é o mais simples. Tem gente que coloca a oração em línguas como, né, como se fosse algo gigante, extraordinário. É extraordinário porque sai do ordinário, né? O ordinário é a gente falar em vernáculo. Mas a partir da oração em línguas, que é essa abertura, que é essa porta de entrada, que é o que favorece o mover e a sensibilidade, né, para os outros dons têm abertura ali no grupo de oração para se manifestar. O Espírito ele tem abertura no grupo de oração para agir como ele quer, até porque é o Espírito que conhece os corações das pessoas que estão ali na Assembleia. É ele quem sabe quem precisa de uma palavra de ciência, é ele quem sabe quem precisa de uma palavra de sabedoria, é ele quem sabe que precisa de uma cura interior, é o Espírito que perscruta o coração, que conhece o interior. E a ação do Espírito já começa do momento que ele atrai aquela pessoa, que tira a pessoa da sua casa e traz para o grupo de oração. Ali o Espírito já começou a agir. E ele traz com uma finalidade, de falar, de edificar, de exortar, de corrigir. O Espírito Santo, ele nos atrai para nos modificar, para nos converter, para nos santificar. Então, a partir daquele ciclo carismático, onde somos completamente abertos aos dons do Espírito Santo, à ação do Espírito Santo, ali o Espírito ele vai modelando a Assembleia, modelando aquele grupo de oração, de acordo com a necessidade de cada um. Porque o Espírito ele age no coletivo, mas também na particularidade. Ele vai lá no cerne do ser da pessoa. Naquilo que ela precisa. Naquilo que ela precisa e naquilo que vai causar uma transformação completa. Pois é. Então, depois do ciclo carismático, vem a palavra, né? Que a palavra vem para, vamos dizer assim, para quebrar o coração, para arrebentar a resistência, para tirar as cascas. A palavra vem. Após a palavra, nós temos um outro momento de oração, que é naquele momento onde a gente vai. Primeiro nós escutamos a palavra. A Bíblia diz que a fé entra pelos ouvidos. Isso. A partir da escuta da palavra, a partir desse anúncio de fé, nós vamos orar com aquela palavra, para que tudo aquilo que foi pregado, para que tudo aquilo que foi moção do Espírito se torne vida concreta na nossa vida.
Então, basicamente, a dinâmica do grupo de oração é essa. Maravilha. É a oração do início Ao final. ao final. Inicia ali com louvor, depois do louvor... Ciclo carismático. Pois é, que aí, como sempre se pergunta, então as pessoas começam livremente a orar, geralmente Exato. alguém conduz, não é isso? Essa Exatamente. oração, e daqui a pouco toda a Assembleia está envolvida com aquilo. Então acontece de erguer-se o clamor, a oração em línguas, e depois disso ali vem palavras de sabedoria, profecias, as pessoas vão se alimentando de tudo aquilo e finda com a partilha da palavra. Geralmente tem um pregador ali que vocês Isso. convidam, ou é do próprio Exatamente. grupo, que leva uma palavra. Vai conduzir. E chama, eu acho que chama o rema, né? Pregação. O rema do grupo, Pregação. o propósito daquele dia, enfim, que o próprio Espírito Santo colocou. Tem também grupos de intercessão que está se... Esses são os ministérios que vão agindo ali Para que o grupo, que o grupo de oração aconteça. aconteça. Segundo a vontade de Deus. segundo a vontade de Deus. Agora eu quero pontuar só uma coisa, Diga. Felipe. Toda essa estrutura do grupo de oração, do início, do louvor inicial, a oração final, ela tem a finalidade de conduzir as pessoas a um batismo no Espírito Santo. Pronto, eu queria perguntar exatamente sobre isso. O que é esse batismo? Esse batismo no Espírito Santo, Felipe, nada mais é do que a explosão do amor de Deus na nossa vida. Às vezes as pessoas se incomodam tanto com esse termo, batismo Pois é. no Espírito Santo, e cria polêmica. A renovação inventou um segundo batismo. Claro que não. Somos batizados pelo batismo da igreja, o batismo sacramental. No batismo sacramental, o Espírito Santo é infuso em nós. E o que acontece nos nossos grupos de oração, que chamamos de batismo no Espírito, é o mover do Espírito que já está em nós pelo batismo sacramental. É o tirar a venda dos olhos, a Exato. mesma venda que foi tirada dos olhos de São Paulo. Isso. Mergulhar de cabeça aflorar. no amor de Deus, se deixar conduzir pelo Espírito Santo, porque tem muito batizado na igreja que não se deixa conduzir pelo Pois Espírito é. Santo. E aí isso foi se dado o nome de batismo, no Espírito Santo. É um novo batismo. E se incomodar alguém esse termo, é fusão do Espírito Santo, que quer dizer exatamente a mesma coisa. E se ainda incomodar, morro da orelha, porque aí não tem o que fazer, Pois né? é, Não, Carla? pois é. Não tem muito o que fazer. Carla, o programa tá chegando ao final. Que pena. Eu quero um bate-bola rápido. Pergunta objetiva, resposta bem objetiva. Eu posso considerar a renovação carismática é uma religião diferente da Igreja Católica, um movimento fora da Igreja Católica? Claro que não. Perfeito. Idade mínima para participar de um grupo de oração ou da renovação? Existe? Aí não dá para dar essa resposta num bate-bola curto. O grupo de oração está aberto para todos, da criança até o idoso. Agora, dentro do grupo de oração, nós temos grupinhos de oração para aquelas crianças menorzinhas. São bem divididos. Exatamente. Temos ministério jovem para aquela pessoa que está na faixa etária ali, saindo do que a gente chama de adolescente e se tornando jovem. Então, o grupo de oração, ele se prepara para acolher todas as idades. Com isso, já que a resposta tem que ser rápida, o grupo de oração está aberto para todas as faixas etárias. Perfeito. Existem padres da RCC, da renovação? Não, os padres são da igreja, né? Os padres todos são da igreja. Agora, claro, existem sacerdotes que se identificam com a espiritualidade. E, de modo muito especial, temos dois que nos acompanham. O padre Charles, se estiver nos ouvindo, quero mandar um abraço fraterno padre. para o padre Charles, que é o nosso assessor eclesial, né, para pastorais e movimentos. E temos o padre Tassiano, que é o nosso diretor espiritual lá da paróquia do Timbi, Olha do São Francisco, que o irmão entrou em contato conosco Sim. agora há pouco. Também um abraço fraterno para o padre Tassiano. Mas renovação carismática não tem padre, os padres são da igreja. Glória a Deus. Agora, graças a Deus, temos padres que E se se identificam e identificam com caminham o na obra. carisma, com o movimento e estão conosco. Podemos dizer que as novas comunidades são frutos da RCC? Claro que sim, claro que sim. Hoje nós somos a corrente de graça, né? E as novas comunidades, as missões, são expressões carismáticas. sim. Somos todos igreja. Todos A igreja. igreja que Cristo fundou. Amém. Valeu, o tempo passa rápido demais, nosso programa está chegando ao fim, mas eu quero aqui agradecer demais a nossa irmã Carla Barros, que é presidente da RCC na nossa arquidiocese, pela participação, já deixando a porta aberta para a gente vir outras vezes falar sobre os dons infusos, efusos. Você vai estar aqui conosco Amém. em outros momentos, mas muito obrigado pela tua presença, viu, minha irmã? Eu que agradeço, é só convidar
eu estarei aqui. Gostei muito dessa experiência. Muito obrigada Glória. por essa experiência. Graças a Deus. E é um programa de catequese. A gente vai permitindo, buscando fazer com que as pessoas vivam a maior intimidade com o nosso Senhor. O programa de hoje está acabando. Eu quero agradecer a você que nos deu a alegria da sua audiência. Que Deus te abençoe e te ajude a perseverar. Jeane da Macaxeira aqui, ó. Tem um grupo de oração Salve Rainha da Macaxeira, Mari do Ipicep, Marlúcia de Casa Amarela, Maria do Socorro lá do Barro, Lúcia Lima de Paulista. Tá pedindo aqui para fazer um programa sobre os folcolares. Vamos colocar aqui, minha irmã. Aproveita até para pedir que vocês acessem meu Instagram, felipealecrim.oficial. Lá vai ter um stories. Manda tua sugestão de pauta aqui, assuntos para a gente abordar no nosso programa. Nós só amamos aquilo que nós conhecemos, por isso é importante que você divulgue o programa Fala Povo de Deus, que, como eu disse, tem a missão de tornar a fé do povo de Deus mais madura. Não esqueça de seguir o nosso programa, as nossas redes sociais, é o @Fala Povo de Deus Oficial no Instagram e no YouTube, o @Fala Povo de Deus. Com os trabalhos técnicos de Gabriel Correia, o mago da técnica, Paulo Brito. A produção dele, um homem de peso, de grande espiritualidade, Paulo Brito. Apresentação minha, Felipe Alecrim. Eu te espero na semana que vem para mais um programa Fala, Povo de Deus. Boa semana, Deus abençoe. Estamos apresentando Fala, Povo de Deus. Bem-vindo, você ouve ZYR 7